pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa é uma frase dita por Rui Barbosa, famoso jurista brasileiro, no final do século XIX, retratando a situação que ele via na República Brasileira que nascia, uma situação não muito diferente da atual. E justamente porque a situação no tempo de Rui Barbosa não era muito diferente da de hoje, a frase dele se mostra tão atual. Olhe para a situação do nosso país. Quando nós olhamos o quadro de corrupção, de impunidade que nós vemos nos nossos políticos, quando nós vemos o culpado sendo declarado inocente, quando nós vemos aqueles que deveriam estar presos sendo soltos por habeas corpus de fundo jurídico tantas vezes duvidoso, nós nos indignamos. E é uma justa indignação. É justo nós nos indignarmos diante da injustiça. Nós desacreditamos das instituições. Deixamos de crer, por exemplo, que a política possa ser um instrumento de transformação. Deixamos de crer nos nossos governantes, deixamos de crer na justiça, no poder judiciário. Não é à toa que nós observamos no nosso país uma disparada da criminalidade. Diante da sensação de impunidade, quem é então que se sente estimulado a obedecer à lei? Isso não é algo distante de você. Não basta simplesmente você dizer, eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política. Essa realidade, você goste dela ou não, ela não está distante da sua casa. Sabe por quê? Porque toda essa situação dói na parte mais sensível do ser humano, o bolso. Toda esta situação vai desembocar no seu bolso, no como você mantém a sua casa. Você percebe os resultados de toda essa situação no desemprego, na alta do desemprego? Talvez muitos dos que estão aqui ou dos que nos ouvem estejam desempregados. Na inflação que você vê nas gôndolas dos supermercados, na falta de oportunidade para os nossos filhos, que às vezes estudam anos e anos para depois trabalharem num emprego muito aquém da sua formação. E tudo isso dói principalmente para aqueles que têm menos, para os menos privilegiados da sociedade. Diante de tudo isso, nós perguntamos, o Senhor não vê? Deus não vê essas coisas? Até quando a justiça vai tardar? Até quando o direito não vai ser respeitado? Até quando nós veremos a opressão do mais pobre? Até quando? Esta podia ser a pergunta de Israel, aqui em Lamentações, até quando? O quadro aqui é dos mais aterradores. Jerusalém está arrasada. O povo de Deus levado cativo por inimigos cruéis, os babilônios. O lamento então de Jeremias registrado nesse livro. E no verso 39 desse capítulo ele vai dizer, não é à toa. Não é à toa que nós estamos sofrendo isso. Ele diz a respeito do povo do seu tempo. Tudo isso que nós estamos sofrendo, a nossa cidade arrasada, o templo destruído, o povo levado cativo, a humilhação que os nossos inimigos impõem, tudo isso é um castigo justo. Não foi por falta de aviso. Deus havia dado ao povo um comando por meio da lei. Em Deuteronômio 16, versos 19 e 20, nós lemos, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. A razão para isso
é que o povo deveria espelhar a imagem de Deus, que nas palavras do profeta Abacuque não pode ver a opressão. Abacuque fala a respeito do Senhor: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. O povo deveria refletir justamente esta justiça de Deus nas suas ações. Os profetas por muitas vezes alertaram o povo quanto aos seus erros. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 22 do seu livro, diz assim no verso 3: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. O alerta da lei, o alerta dos profetas, mas o povo continuava insistindo nos erros. Descrevendo a situação desse tempo, o profeta Amós diz: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, falando das nações que oprimiam a Israel. E justamente oprimiam Israel então de maneira justa. O castigo que esse povo estava sofrendo era um castigo justo da parte de Deus. Mas, meus irmãos, também é justo para nós. A nossa situação é justa para nós. Os nossos políticos não brotam da terra. Não foi uma nuvem do céu ou os portais do inferno que se abriram para que os nossos políticos aparecessem. Nossos políticos surgem, são frutos de um meio sem ética. De um meio sem ética, do nosso povo. Nós experimentamos no nosso país, e às vezes até em nós mesmos, as corrupções, desde as mais simples, como jogar um lixo na rua, como pagar uma caixinha para o guarda diante de uma multa de trânsito, como estacionar em lugar proibido, até os grandes assaltos dos cofres públicos. Não é injusta a nossa situação. Do que é que nós nos queixamos? Do que é que nós nos queixamos? Como diz em Jeremias aqui, queixe-se cada um dos seus pecados, O povo de Deus, inclusive na nossa nação, não é inocente. Basta ver a bancada ou a cambada evangélica que nós temos no Congresso. Basta nós vermos a bajulação que a igreja tantas vezes promove do poder em troca de algumas pequenas migalhas. É justo nós experimentarmos o quadro que nós estamos experimentando. Nós pecamos. Nós pecamos. E Deus é justo. Deus é justo. Mas ao mesmo tempo que Deus é justiça, Deus é misericórdia. Nós também não podemos nos esquecer que esta é uma passagem que serve como uma lembrança do profeta em busca de esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deus julgou Israel, mas Deus iria julgar também os seus opressores. Eis aí a esperança de Israel e a nossa própria esperança. O nosso Deus não está ausente. Deus não está ausente. Ele vê, Ele julga. Quando o desânimo, quando a desesperança diante da injustiça vierem, você precisa se lembrar disso, de que Deus vê a opressão, de que Deus vê a distorção do direito, de que Deus vê a subversão da justiça. Deus vê a opressão, a distorção do direito e a subversão da justiça. Vejamos primeiro o verso 34 para mostrar que Deus vê a opressão. Esse versículo vai mostrar a crueldade dos babilônios que aprisionaram Israel. Eles humilhavam aqueles que já estavam cativos. Eles ainda pisavam naqueles que estavam sofrendo. Nós vemos esta opressão no Salmo 137, quando é dito que os babilônios obrigavam o povo de Deus a cantar as canções alegres do templo, ainda que eles estivessem chorando debaixo da sua opressão. Humilhação. Pisar os presos da terra. É a opressão de quem não tem nada.
é a exploração do operário, é o salário injusto para financiar os grandes lucros das empresas. É a diferença que nós vemos na abordagem dos maus policiais, repare, dos maus policiais, que chegam nos barracos das favelas, das comunidades, metendo o pé na porta, mas que diante das mansões tratam os piores criminosos com toda a gentileza. É o abandono e a exploração da infância, a pedofilia, que é disfarçada inclusive na mídia, na sexualização das nossas crianças. É a falta de fornecimento de uma infraestrutura urbana adequada, que condena pessoas a viverem em casas com esgoto a céu aberto correndo do lado. Irmãos, isso não é uma pauta de esquerda. A justiça não é uma pauta de esquerda. Isto é um direito humano. É algo que todo cristão deveria defender, independente da sua coloração ideológica. O que se quer mostrar aqui é que o Senhor não aprova a opressão de nenhuma espécie. O Senhor não aprova a opressão de nenhuma espécie. O texto fala de pisar os presos da terra, e muitos de nós gostaríamos disso, de dar fim àqueles prisioneiros, àqueles que estão nos presídios. Quantos de nós talvez não vibraram diante do massacre do Carandiru anos atrás? Mas isto denuncia a nossa falta de graça, a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de compreensão do valor do homem diante de Deus. Graça, misericórdia e valor que foram vistos no ministério de Jesus. Jesus, com o seu olhar sobre o marginalizado, em acolher aqueles que ninguém recebia, mulheres, gentios, crianças. Jesus que recebia pecadores de toda a espécie. Ele que, nas palavras do profeta Isaías, era aquele que não esmagava a cana quebrada, que não apagava o pavio fumegante, mas antes acolhia e atribuía valor a todos aqueles a quem ninguém dava nada. Ele, meus irmãos, foi pisado também, pisado pelos nossos pecados, como nos é lembrado em Isaías 53, ele foi pisado pelos nossos pecados. Jesus que reprovou os que buscavam afastar dele os pequeninos, os seus discípulos. Ele reprovou os seus discípulos que tentavam afastar as crianças dele. Ele que condenou a falta de graça nos religiosos do seu tempo, com palavras duras contra os fariseus. Será que eu e você passaríamos no escrutínio de Jesus? Ou nós ficaríamos no filtro dos fariseus? Jesus que nos capacitou pelo Espírito Santo, nós que cremos, a não rejeitar, mas acolher o oprimido e sermos a voz daqueles que não têm voz. A falarmos em favor daqueles que não conseguem se manifestar, dada a sua situação de opressão. O Senhor Jesus nos deu, meus irmãos, como uma dádiva do seu Espírito, a admirável virtude da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, porque Ele se colocou no nosso lugar. Diante disso, pense, você é um agente em favor do oprimido? Ou você se coloca do lado dos opressores? Considere, por exemplo, os seus hábitos de consumo. Como as coisas que você consome foram produzidas? É tão bom comprar aqueles produtos da China, não é verdade? Mas em que condição aquilo foi produzido? Nós estamos com um caso aqui de uma confecção famosa aqui em São Paulo, sendo banida, sendo proibida de comerciar no estado de São Paulo, por quê? Por trabalho escravo. Quantos de nós já não compraram produtos da M-Office? E talvez continuaríamos comprando. Como as coisas que você compra foram produzidas? Você paga àqueles que estão sob o seu comando um salário justo? Talvez muitos de nós tenhamos domésticas em casa que nos ajudam. É pago a elas um salário justo?
aquilo que é devido realmente? Como é que você pensa? O que é que você pensa, por exemplo, acerca das nossas crianças no culto? Você tem paciência com elas? O que é que você pensa da situação dos refugiados, dos retirantes que vêm do Nordeste aqui para São Paulo? O que é que você pensa? Dos haitianos que estão aqui, dos nigerianos que estão pelas nossas ruas, no centro, você os vê aos montes? O que é que você pensa a respeito deles? Irmãos, não pense que Deus está ausente diante da opressão. O capítulo 24 de Jó é um capítulo interessantíssimo, porque Jó ele começa a olhar as injustiças da terra, o injusto que tira até a roupa do pobre e o obriga a trabalhar na sua lavoura, e ele não pode comer dessa lavoura. E ele pergunta onde é que está Deus. Deus não vê, Deus não age. Mas ao fim ele vai perceber que sim, Deus age, e que ele está na verdade preparando o injusto para o juízo, para o julgamento. Deus vê, Deus há de julgar. Deus, meus irmãos, vê o trato com o miserável, mas Ele também vê os tratos por debaixo da mesa dos poderosos. E aí no verso 35 nós vamos ver agora que Deus vê a distorção do direito. Deus vê a opressão, Deus vê a distorção do direito. O ser humano, o povo de Deus deveria buscar a lei justa. Deveria formular leis baseadas na lei do Senhor que é perfeita, como nos lembra o verso 7 do Salmo 19, quando diz que a lei do Senhor é perfeita. O ser humano deveria criar leis tão perfeitas quanto as leis do Senhor, baseados na lei do Senhor. No entanto, o ser humano distorce o direito, movido pelo egoísmo. Nós estamos falando aqui do uso injusto do poder, do fazer a lei injusta, do negar aos homens os seus direitos mais elementares. Como é que pode, meus irmãos? Como é que pode o nosso Congresso estabelecer um fundo partidário de 2 bilhões de reais, enquanto está se pregando contingenciamento de despesas? Como é possível? Como é possível nós vermos emendas aprovadas em troca da salvação de um governo corrupto, realocando recursos para longe de onde existe a real necessidade? Como é possível criar mais e mais impostos que dificultam a atividade produtiva, que tiram empregos da população para financiar, para subsidiar a vida nababesca dos poderosos? Como é possível ameaçar o direito adquirido por meio de reformas de um caráter duvidoso? Como é possível, como no caso da JBS, favorecer o grande capital com crédito abundante, tirando recursos, por exemplo, da habitação? Pode acreditar, para Joesley Batista e seu irmão Wesley Batista não foi nada difícil chegar no BNDES e conseguir um financiamento fraudulento. Mas vá você tentar conseguir hoje em dia um financiamento para uma casa própria. Como é possível? Nós não estamos aqui defendendo assistencialismo. O povo brasileiro não precisa de mais bolsas. Mais bolsas. O que nós necessitamos é de leis que visem o bem, que visem o progresso, que visem a justiça das oportunidades iguais. O que eu quero mostrar aqui, meus irmãos, é que o Senhor desaprova a negação ou a distorção do direito pela lei injusta. Mas em Jesus nós vemos a restauração da lei perfeita. Se o pecado distorce a noção de direito no homem, Jesus restaura a lei perfeita. Como rei, Jesus ensinou e promulgou a lei. Nós vemos isso em Mateus 12, versos 18 e 20, que diz a respeito dele: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus no Sermão do Monte, ele fala como um legislador, como um rei legislando para o seu povo. Lei perfeita que restaura a alma,
Jesus nos faz olhar para o reino com esperança. Quando então se verá a justiça perfeita, como nós vemos em Apocalipse 19, versos 1 a 5. Eu quero perguntar a você diante disso, como é que você vota? Como é que você vota? Você se lembra em quem você votou nas últimas eleições? Ano passado, para prefeito. Quem você votou para prefeito? Quem você votou para vereador? Alguma vez na sua vida você já cobrou o candidato em que você votou, das promessas que ele fez? Irmãos, votar mal é favorecer a distorção do direito. Votar mal é ser cúmplice do mal. Quem vota num mau candidato, consciente disso, é cúmplice. É cúmplice. Não vote de maneira negligente. Ano que vem você tem uma outra oportunidade. Pense bem em quem você vai votar. Ouça as propostas, veja o histórico do candidato. Não vote em ficha suja. Você exige aquilo que lhe é de direito? Você cobra as autoridades quanto ao seu dever? A passividade do povo brasileiro é um negócio impressionante. A maioria dos que estão aqui, pelo menos, tem carro. Quantas vezes você precisou trocar pneu? Quantas vezes você precisou mexer na suspensão do seu carro? Quantas vezes você perdeu o valor no seu carro por causa do desgaste e por causa de buraco na rua? E aí nós reclamamos, mas quantas vezes você pegou o telefone para ligar no 156 da prefeitura e dizer, olha, tem um buraco na minha rua. Nós reclamamos da sujeira da cidade. Mas quantas vezes você cobrou da prefeitura que a limpeza fosse feita, a iluminação pública? Eu estou falando de coisas do dia a dia. Quantas vezes você exigiu essas coisas? Existe uma ferramenta na nossa sociedade que é utilíssima, que são os conselhos de segurança, que são conselhos formados em bairros, em regiões da cidade, que se destinam a pensar como vai ser feito, como vão ser geridas as políticas de segurança pública para aquela região. Você sabia que isso existia? Quantas vezes você reclamou de falta de policiamento no seu bairro? Quantas vezes você foi numa reunião do conselho? Quantas vezes você foi numa reunião do seu condomínio? Nós somos passivos demais. Quantas vezes você orou nesta semana pelos seus governantes? A gente adora falar mal do governo. Mas quantas vezes você orou pelo presidente Michel Temer na última semana? Pelos deputados em Brasília. Eu não estou falando aqui de oração imprecatória. Senhor, mete um raio em cima daquele congresso. Não, eu estou falando de uma oração em favor, para que leis justas sejam promulgadas, para que o direito seja respeitado. Quantas vezes você orou? Deus vê, Deus julga. Mas a distorção, meus irmãos, é vista não apenas no fazer leis, mas também na aplicação delas. Não apenas no fazer leis, mas também na aplicação delas. Nós vemos que Deus vê a opressão, que Deus vê a distorção do direito e, por último, Deus vê a subversão da justiça. Deus nos deu um dom maravilhoso, o dom do discernimento. Esse dom foi dado por Deus para todas as pessoas, para que nós efetuássemos um julgamento justo, para que nós pudéssemos discernir entre o certo e o errado. É um dom maravilhoso, porque ele é um dos atributos comunicáveis de Deus, a justiça. Da mesma maneira como Deus consegue enxergar a justiça, nós também conseguimos ter um senso do que é justo. Isto faz parte do dom do discernimento. O pecado, entretanto, ele distorceu esse dom. Nós julgamos, por exemplo, não avaliando todas as circunstâncias. Nós vemos
temos um julgamento apressado. Às vezes nós não consideramos todo o quadro e nós julgamos de acordo com aquele pouquinho que nós conhecemos. E julgamos mal. Nós julgamos com parcialidade, considerando quem é que está sendo julgado. Nós julgamos muitas vezes fundados nos nossos preconceitos, nas nossas ideias preconcebidas de como o mundo funciona. Daí acontecem a condenação do inocente e a libertação do culpado, por exemplo. Daí acontece o favorecimento, seja por suborno, seja não. A venda de sentenças. Daí que nós vemos a manipulação da lei processual em favor do culpado. Todos nós somos iguais perante a lei, dependendo do seu advogado. Um bom advogado, irmãos, faz com que alguns sejam mais iguais do que os outros. Quero mostrar aqui que o Senhor desaprova a subversão da justiça, a negação do direito de uma pessoa. Algo que nós não vemos em Jesus. Em Jesus nós vemos o julgamento perfeito. Mateus 23 diz a respeito dos fariseus. Jesus falando aos escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus está nos ensinando a condenar o injusto, por mais poderoso que ele seja. Por mais poderosa que a pessoa seja, por mais influente que ela seja, ela deve ser julgada como os menores da terra. Quando ele pega uma moeda, e a história é bem conhecida, e fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que ele está nos ensinando é assegurar a cada um aquilo que é o seu direito. Deus tem o direito à honra, César tem direito ao tributo. No caso da mulher adúltera, ele vai nos ensinar a julgar com imparcialidade, a considerarmos os nossos próprios erros, a considerar os erros das outras pessoas ao julgarmos uma ou um terceiro, a olharmos todas as circunstâncias. Jesus mostrou pela cruz a justiça implacável de um Deus que não pode tomar o culpado por inocente simplesmente lançando a sujeira por debaixo do tapete. A justiça tem que ser paga, o culpado tem que ser punido. E a cruz nos mostra isso. Amados, o encontro pessoal com Jesus leva a um juízo adequado de si mesmo. Leva à restauração da justiça. Lembre-se de Zaqueu. Em Lucas 19, versos 8 e 9, este cobrador de impostos, um homem injusto, um ladrão do seu próprio povo, ele diz: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Se eu enganei alguém, eu vou restituir, eu vou corrigir o erro. É isso que o encontro com Jesus promove. O nosso coração começa a praticar a justiça. É incabível você pensar num crente que não seja justo. Irmão, Jesus sabe o que é um julgamento injusto. Ele o suportou. Seria Jesus indiferente diante da injustiça dos homens? Ele que suportou, ele mesmo que suportou a injustiça? Abra por favor a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos,
Os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa se você é instruído ou se você não tem instrução. Não importa se você é branco ou se você é negro, o juízo virá. Haverá o dia do julgamento. Estes homens impiedosos, esses homens blasfemadores, esses homens irreverentes, injustos, que cometem os seus pecados diante dos olhos do Senhor, vão prestar contas dos seus atos um dia. Esses homens que você vê em Brasília vão ter de prestar contas dos seus atos. Mas lembre-se, você também. Você também. Eu concluo pensando que o cristão não deve ser um pessimista diante da injustiça dos homens. Não seja pessimista diante da injustiça dos homens. Porque o cristão sabe que o seu Deus é justo. Que Deus vê e julga a opressão. Que Deus vê e julga a distorção do direito. Que Deus vê e julga a subversão da justiça. Ele é o Deus que certa feita ouviu o clamor dos escravos no Egito e disse: eu ouvi a opressão do meu povo, e eu desci para libertá-lo, para julgar o Egito por causa da sua iniquidade. Ele é aquele que permitiu que o seu povo fosse levado pelos babilônios, mas ele diz: eu visitarei a iniquidade dos babilônios, eu irei de julgá-los também, por causa da sua injustiça. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos ter uma perspectiva mais ampla da história. Nós não podemos olhar apenas esse momento e considerar apenas o que está acontecendo agora, no nosso mundo e no nosso país. Abra os seus olhos e veja uma perspectiva maior. Existe um Deus que vê, existe um Deus que julga. Homens e o seu poder passam, mas o Senhor e a sua justiça sempre vão permanecer. Por isso eu quero dizer a você que é um injusto, que nos assiste, a você que pratica a opressão, a você que distorce o direito, a você que subverte a justiça: arrependa-se. Arrependa-se, ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de você deixar as suas más práticas. O juízo virá. Deixe a sua opressão, deixe a injustiça, olhe para o necessitado. O juízo virá. E Jesus, querido, o reto juiz não aceita suborno. Ele não é parcial. Os juízes desse mundo podem julgar de acordo com o dinheiro, de acordo com as amizades, de acordo com a influência, mas para Jesus essas coisas não valem nada, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele não depende de ninguém. Ele não aceita suborno, Ele não é imparcial. Por isso arrependa-se enquanto é tempo, enquanto é dia. Irmão que crê no Senhor Jesus, milite, lute pelo direito e pela justiça. E esta talvez seja uma palavra especial a ser falada aos advogados que nos assistem ou aos candidatos a. Milite em favor do direito, milite em favor da justiça. Como é fácil, eu falo como alguém que também é formado em direito, alguém que já exerceu a advocacia. Como é fácil às vezes nós sermos seduzidos em atender o cliente e não o direito. Fale por aquilo que é justo, em seu favor. Fale por aquilo que é justo em seu favor, lute pelos seus direitos e lute também pelo direito do seu próximo, principalmente se ele for um dos menores da terra, se ele for alguém que não tem voz. Fale em favor do marginalizado, proclame a justiça do rei. Terceiro, console-se na esperança.
já que estamos falando de otimismo nessa série, console-se na esperança. Não se desanime diante das más notícias, diante dos jornais que você lê ou que você assiste na televisão. Indigne-se, porque a indignação é justa. É fruto de um caráter transformado. Mas lembre-se que os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo vai permanecer para sempre. Toda essa situação de injustiça que você vê um dia vai passar, mas o reino de Cristo permanece hoje e para todo sempre. Por fim, Deus nos colocou aqui, neste bairro, neste lugar, por uma razão especial. Ele nos colocou aqui como uma agência do reino, para proclamarmos o seu nome, para promovermos a sua glória. Talvez olhando para o bairro de Santana você não consiga ver necessidades. É um bairro de classe média, em alguns pontos até de classe média alta. Mas certamente existem aqui oportunidades para se promover a justiça. Para se promover a justiça. Não é possível que esse bairro seja tão justo assim. Isso aqui não é o céu. Deus nos dá oportunidades aqui como igreja, como congregação Antioquia, de tornar Santana um bairro mais justo. Nós temos de buscar estas oportunidades. Cada um de nós. Qual é a oportunidade que Deus nos dá de servirmos este bairro? De servirmos esses prédios à nossa frente? A nossa rua? Quais são as oportunidades? Quais são as causas que nós como igreja poderíamos abraçar? Somos pequenos, é verdade, mas podemos fazer alguma coisa, por menor que seja. Nem que seja uma campanha para encampar uma campanha aqui para tornar o asfalto da rua Marechal Hermes da Fonseca um asfalto melhor. Quem sabe? Irmãos, Deus vê, Deus julga, Deus não está ausente. Deus não está ausente. O seu Espírito console os nossos corações com esta promessa. E nos faça ver a vida de uma maneira positiva, mesmo quando os tempos são tão incertos. Que Ele nos abençoe. Amém. O seu Espírito console os nossos